Olá, turminha do quarto ano. Sejam bem-vindos a mais um dia de aula. Nossa aula de hoje será de História do Ceará. Preparados? Então vamos lá, dar início à nossa aula de hoje. A volta da democracia. Façam a nossa agenda, 10/11/2020. A atividade, páginas 156, 158. E a atividade extra, páginas 160 e 161. A volta da democracia. Com lutas e reivindicações do povo brasileiro, a democracia voltou ao Brasil e as pessoas ganharam o direito de escolher seus próprios governantes. Com a democracia, as pessoas puderam e ainda podem se manifestar livremente. Então, através de muitas lutas e muitas reivindicações do povo brasileiro, a democracia voltou para o Brasil e as pessoas ainda hoje têm o direito de escolher seus próprios governantes. Como é escolhido os nossos governantes? Através das eleições, através do voto direto. No Ceará, em 1985, pode-se perceber o retorno à democracia com a eleição da primeira mulher de setores populares que se elegia a prefeita de Fortaleza. Mas para exercermos nossa democracia, não devemos esperar apenas pelas ações dos governantes para resolver os problemas da nossa sociedade. Para isso, existem associações e entidades que também trabalham em prol da sociedade. Dos governos das mudanças aos dias atuais. O ciclo dos coronéis no Ceará acabou a partir de 15 de março de 1987, com a transferência oficial do poder para o jovem empresário Tasso Gereissati. Ele assumiu o governo do estado em 1987. Depois conseguiu fazer seu sucessor, Ciro Gomes, retornando ao Palácio do Cambeba em 1994, sendo reeleito em 1988. Então, os ciclos dos coronéis no Ceará acabou a partir de 15 de março de 1987. Então, o que eram os ciclos dos coronéis? Eram as pessoas que eles colocavam no poder. E para isso existia o que? A compra de votos, que era conhecido como voto de cabresto. Aquelas pessoas que não votassem nos escolhidos pelos coronéis, eles eram punidos. Então, eles tinham meio que por obrigação de votar em quem os coronéis mandavam. Então, esse ciclo acabou em 15 de março de 1987. Foram quase 2 décadas de história política que podemos chamar de Era Tasso, e seu governo foi denominado Governo das Mudanças. Os governos de Tasso, 1987 a 1991, 1995 a 1999 e 1999 a 2003, e de seus sucessores Ciro Gomes, Lúcio Alcântara e Cid Gomes, promoveram significativas mudanças na administração cearense. Como a modernização era um dos principais objetivos do governo das mudanças, muitas indústrias foram instaladas no interior do Ceará, além de grandes obras como o Porto do Pecém. Em 2002, a construção do Aeroporto Internacional Pinto Martins, em 1999, novas estradas, facilitando o comércio e o turismo,
e o Açude Castanhão, também em 2002, para transpor suas águas e abastecer todo o município de Fortaleza. Então, observe nas imagens, nós temos o Porto do Pecém, o Aeroporto Internacional e o Açude Castanhão. Sendo assim, o Ceará passou a ter sua economia baseada na industrialização, enquanto a agropecuária encontrava-se em crise. Foi no primeiro governo Tasso que o Ceará começou a controlar a taxa de mortalidade infantil com o programa Agentes Comunitários. Anos depois, no primeiro governo FHC, foi ampliado para todo o Brasil com o programa Saúde da Família. Em relatório mundial, divulgado em 2013, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, reconheceu o êxito do programa criado por Tasso Gereissati. Então, foi no primeiro governo do Tasso que o Ceará começou a controlar a taxa de mortalidade infantil, aonde se morria várias crianças. Então, como foi que ele conseguiu controlar essa taxa de mortalidade infantil? Com o programa Agentes Comunitários. Então, anos depois, esse programa ele foi ampliado para todo o Brasil, com o programa Saúde da Família. As mudanças também foram sentidas com o crescimento do turismo. Nessa época, o governo das mudanças propagava através dos meios de comunicação uma imagem positiva do estado do Ceará, ao mesmo tempo em que promovia ações a favor da preservação da cultura do Ceará. A exemplo, podemos citar a restauração do Teatro José de Alencar, a reforma da Ponte dos Ingleses, a construção do Centro Cultural Dragão do Mar, a iniciativa em apoiar a Bienal do Livro, oferecendo aos cearenses cultura e lazer. Então, observem as imagens. Nós temos o Teatro José de Alencar, a Ponte dos Ingleses e a construção do Centro Cultural Dragão do Mar. Com o governo de Tasso, o Ceará tornava-se um dos estados que mais evoluía economicamente no Brasil. Na época, porém, apesar de todo o crescimento econômico do estado do Ceará, esse crescimento não beneficiou a maior parte da população cearense. Pouco mudou a vida dos pobres. A riqueza permaneceu nas mãos de poucos. Se você passear por sua cidade, vai verificar as desigualdades sociais, a riqueza ao lado da pobreza. Então, foi no governo Tasso que o Ceará tornou-se um dos estados que mais evoluía economicamente no Brasil. Mas esse crescimento não beneficiou a todos. A maior parte da população cearense pouco mudou a vida dos pobres. A riqueza permaneceu nas mãos de poucos e as desigualdades sociais, elas continuaram. Então, a riqueza vivia ao lado da pobreza. Ceará, cultura, poder e cidadania. A cultura cearense. A cultura do Ceará é diversificada e com muitas características marcantes. Você sabe o que significa a palavra cultura? Pois bem, cultura é o conjunto de conhecimento de um povo. A cultura brasileira é muito rica, pois ela é resultado da união de 3 grupos étnicos que foram responsáveis pela formação da cultura brasileira
e uma das grandes contribuições do negro, do índio e do branco foi o rico folclore que a todos encanta. Então, a cultura brasileira, ela é rica e ela é resultado da união de 3 grupos. Quem são esses grupos? Os negros, os índios e os brancos. E agora nós vamos para a correção da página 156. Primeira questão. Após a democracia, o que mudou na vida das camadas populares do estado do Ceará? Puderam escolher seus próprios governantes e passaram a se manifestar livremente. Página 158. Primeira questão. Em seu estado existem desigualdades sociais? Quais? Registre abaixo. Então, a primeira questão é uma resposta pessoal de vocês. Segunda questão. Se você fosse o governador do seu estado, o que faria diminuir essas desigualdades sociais? Então, a segunda questão também é uma resposta pessoal de vocês, tá? Turminha, nossa aula chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.